Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém. Estamos iniciando dentro da série bíblica Parábolas de Jesus, Desvendando o Reino dos Céus, uma série a respeito da parábola do rico e do Lázaro. Serão 15 mensagens que vão tratar sobre essa parábola, que é uma parábola muito especial. Ela é um enigma que deve chamar a atenção de todo cristão, e todo cristão que realmente quer ter uma visão diferenciada do reino dos céus e também do reino dos homens, é importante que se debruce sobre a parábola do rico e do Lázaro. Nós iremos estudar essa parábola não como um sermão completo, mas nós iremos analisá-la versículo por versículo. Isso quer dizer que nos próximos 15 dias nós teremos a oportunidade que Deus nos concede de termos uma visão um pouco mais fechada, muito mais apropriada, além da visão geral sobre a parábola. Nós também teremos uma visão mais específica de cada termo, aquilo que poderá nos ajudar muito no desenvolvimento do nosso entendimento a respeito da eternidade também. Então eu quero começar exatamente fazendo a leitura do texto bíblico, e nós não vamos ler a parábola toda. Hoje nós vamos ler tudo, mas nos outros dias nós não leremos a parábola toda. E diz assim a palavra do nosso Deus. Lucas capítulo 16, do verso 19 em diante, diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o mendigo e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Lázaro, Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Que Deus abençoe o nosso coração com a sua santa e bendita palavra. O título da mensagem desta noite é A Pobreza do Homem Rico. E nós vamos estudar apenas o versículo 19, que diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Esse é o nosso texto de hoje. É importante que nós lembremos que o contexto dessa parábola é sobre o perigo das riquezas. E no início do capítulo 16, o Senhor Jesus contou a história do mordomo infiel, do administrador infiel. E nessa parábola nos ensinou algumas coisas que eu ainda irei pregá-la. Diz respeito o que podemos fazer com o dinheiro, o que o dinheiro pode fazer conosco e como Deus vê a nossa maneira de ver o dinheiro, ou as riquezas, você pode escolher esse nome também. Isso é o que vai ser tratado na outra parábola. No entanto, aqui nesse texto, nós temos um exemplo para pessoas que vivem preocupadas demais com as aparências, com os prazeres e com os negócios. Alguém que quer sucesso na vida e, para tanto, abre mão de seus valores morais e espirituais e que faz de tudo
para de qualquer forma possível e imaginável enriquecer. Alguém que está fazendo ou acha que está fazendo a coisa certa, que segue os seus próprios pensamentos, não dando ouvidos a ninguém, uma pessoa que se tornou um obstinado pelas riquezas. Alguém que só tem um objetivo na vida: eu quero ser rico e eu quero ser muito rico. Uma antiga e sábia oração dos índios Sioux roga a Deus o auxílio para nunca julgar o seu próximo antes de andar 7 dias com as sandálias deles. Então eu quero convidar você para calçar as sandálias desse homem e nós não o julgarmos pela aparência. Então calcemos a sandália desse homem rico e vejamos onde os seus pensamentos e as suas decisões o levaram antes de o julgarmos simplesmente pela aparência. São 3 as lições que nós encontramos nesse texto. E a primeira lição é a seguinte: uma privilegiada situação financeira. É assim que o Senhor Jesus começou. Ora, havia certo homem rico. O mestre não detalhou como ele chegou a essa situação, somente identificou a sua situação financeira. Mesmo sabendo que o contexto da parábola diz respeito à avareza, à ganância, é importante que nós olhemos para o texto também em si. A palavra traduzida, ou a palavra latina traduzida com o termo grego rico, é divis. É por essa razão que muitas pessoas acham que o nome desse homem era Dives. No entanto, nós precisamos lembrar que esse homem já foi chamado de outros nomes. Ele já foi chamado de Nínive na tradução saídica e de Fines na literatura que circulou no século III. Propositadamente, o seu nome não foi registrado. Ele é um certo homem rico, ou se você achar melhor, um rico qualquer. Isso generaliza o assunto e mostra que é algo que todos devemos levar em consideração. A questão é: o que estaria escondido por detrás dessa expressão? O que ele fez para ser usado como exemplo para outras pessoas? Teoricamente, ele trabalhou duro para ganhar dinheiro, conquistar os seus bens e ter uma qualidade de vida melhor. Não fazemos nós o mesmo? É claro que nós fazemos o mesmo. Todos nós queremos sim dar melhores condições de vida para a nossa família, nós queremos ter oportunidade de lazer, ter oportunidade de viajar, não é? Mas não é só isso que está dentro do contexto dessa parábola. É importante nós nos lembrarmos o conceito bíblico a respeito de prosperidade, de riqueza, a razão pela qual Deus dá ou permite que as pessoas tenham prosperidade. Em Eclesiastes 3, verso de 11 a 14, está escrito assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo que Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. Vejam só que ensinamento fantástico. Deus dá a riqueza, Deus dá a prosperidade, Deus se alegra em mostrar o seu poder enriquecedor dos homens, mas a razão pela qual Deus faz tudo isso é para que os homens, vendo a bondade e a misericórdia de Deus, possam ficar tementes diante dele, possam temer diante do Senhor. Também Provérbios 18, 11, nos fala sobre qual é o pensamento dos ricos a respeito da riqueza. Já que eu mostrei agora há pouco Salomão falando qual era o pensamento de Deus, agora é importante que nós entendamos qual é o pensamento dos ricos. A Bíblia diz assim: os bens do rico lhe são cidade forte, e segundo imagina, uma alta muralha. É assim que os ricos olham para as riquezas. Acham que as riquezas irão guardá-los, irão protegê-los durante toda a sua vida e também na eternidade. Nesse sentido, esse rico seguia tranquilo, como cidade forte
e alta muralha, e tal situação lhe dava todas as condições de viver uma vida em paz consigo, em paz com a sua família, sem ter muitas preocupações pessoais ou familiares. Ele poderia utilizar parte do seu tempo e parte dos seus recursos para ajudar as viúvas, para ajudar os órfãos, os enfermos e os outros necessitados da cidade. Sem muito esforço, iria causar ou poderia causar algum dano, prejuízo para ele irremediável. Ele seria admirado pela população, pela comunidade. As pessoas, quando olhassem para ele, iam dizer: você é uma bênção, muito obrigado pela ajuda, que o Senhor te abençoe e te guarde. Mas o egoísmo, no entanto, havia entrado no coração desse homem e ele resolveu tomar outras decisões e fazer outras escolhas. E é exatamente isso que nos leva para uma segunda lição. Já que a primeira lição era uma situação confortável do ponto de vista financeiro, agora nós temos uma admirada situação social. Além de dizer que havia um homem rico, a Bíblia também descreve pela voz de Jesus que ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Púrpura é um tecido tingido com corante muito caro obtido de crustáceo. Era usado para roupas externas. O linho era roupa de baixo e descreve a realeza. O Senhor Jesus descreveu esse homem como alguém muito rico, alguém que poderia estar morando dentro de um castelo ou de uma mansão muito grande, e que gastar dinheiro com tingimento de roupa não era problema, e que vestir o pano mais fino, mais precioso que tinha naquela ocasião para as roupas de baixo não iria lhe causar nenhum problema. Vejam só que ele tem muito dinheiro, ele tem muita aparência, e o que esse homem precisa mais? Ele se regala esplendidamente, todos os dias é um dia de festa para ele. Isso descreve não apenas os prazeres em geral, mas descreve os prazeres da mesa. Ele come o que ele quer, ele come o que ele deseja, os seus bens lhe proporcionam uma mesa farta. A fartura da mesa desse homem é tamanha que um dia perfeito para o mendigo Lázaro seria se alimentar das migalhas que caíam da mesa dele. Mas isso era apenas um desejo, porque em nenhum momento aquele texto nos diz que ele comia, apenas que ele estava do lado de fora da casa. Sabe qual era um dos slogans desse homem? O slogan especial dele talvez se possa perceber numa outra parábola que diz: alma, descansa, come, bebe e regala-te. Não tem tempo ruim para esse homem. Todo dia é dia de festa, com muito dinheiro, com boa aparência e influência social. Isso lhe trazia um poderoso relacionamento, fruto da sua rede de relacionamentos. Ele não tinha mais tempo para Deus, ele não tinha mais tempo para nada. A sua filosofia se tornou ganhar dinheiro, perder dinheiro jamais. Ele fez do propósito de enriquecer o melhor propósito e o maior propósito da sua vida. E era de fato o que importava para ele, acumular dinheiro. Ele queria mais e mais dinheiro. Vejam como o contexto dessa parábola, ela nos mostra realmente algo especial. Não é apenas a descrição de que um homem é rico, isso não é pecado, de que um homem se veste bem, isso também não é pecado, mas mostra que o contexto dele faz com que revele algo especial dentro do seu caráter, dentro do seu próprio pensamento. E isso nos leva para uma terceira lição que é importante. Esse homem, ele tem algumas características das quais eu já fiz referência. Ele tem uma privilegiada situação financeira, ele tem uma admirada situação social, mas ele tem uma reprovada situação espiritual. Vejam que esse texto nos diz: ora,
havia um homem rico. Apenas isso. Ora, havia apenas um homem rico. Nós sabemos que não podemos servir, segundo as Escrituras, Deus e as riquezas. Mas muitas pessoas já escolheram Mamon, já escolheram as riquezas e estão dispostos a servi-lo diariamente, intensamente e completamente. Muitas pessoas se esquecem as palavras do livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 17, que diz assim: as palavras do Senhor Jesus para a igreja de Laodiceia, ou as palavras da igreja de Laodiceia para o mundo inteiro, quando diz assim: eu sou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. No entanto, foi advertida essa igreja quando o Senhor Jesus disse para ela: e nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia havia posto o Senhor Jesus para o lado de fora da igreja. Ela não queria mais se relacionar. Ela estava preocupada com o dinheiro e apenas com o dinheiro. Foi por isso que o Senhor Jesus declarou para aquela igreja: eis que eu estou à porta e bato, e se alguém estiver interessado e abrir a porta, eu entrarei. E por isso que ele estava indignado com aquela igreja, muito próximo de declarar o seu juízo contra aquela igreja, e deu um ultimato para ela que, se ela não mudasse as suas atitudes, ele iria vomitá-la da sua boca. Da mesma maneira, Deus quer entrar na vida dos ricos, mas as portas de suas vidas estão sempre trancadas para Deus. Não há tempo para Deus, não há tempo para mais ninguém. Uma vez eu li num livro: se você está muito ocupado para Deus, na verdade, realmente, você está muito ocupado. Bem falou Thomas Wade Atkins: a coisa mais importante é fazer da coisa mais importante a coisa mais importante. E esse homem rico descrito nessa parábola fez erradamente das riquezas a coisa mais importante da sua vida. Elas se tornaram a prioridade do seu viver. Foi o próprio Senhor Jesus que disse: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Lucas capítulo 12, verso 15. Alguns acham que terão muito tempo para resolver as suas questões, que poderão passar a vida inteira gozando, desfrutando dos prazeres e da vida, se vestindo com as melhores roupas possíveis, empurrando sempre o seu relacionamento com Deus para lá, para a velhice, e é exatamente nesse pensamento equivocado que muitos são surpreendidos com Deus, quando Deus lhe diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? O Senhor Jesus continua afirmando dentro desse mesmo contexto: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O homem mais rico do mundo e também mais sábio do mundo, segundo as Escrituras, disse em Eclesiastes 5:10: quem ama o dinheiro jamais se farta dele, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Percebam como as Escrituras vão se completando ou desenhando, pintando o quadro completo daquela declaração: havia um homem rico. E lembre-se das palavras do apóstolo Paulo em 1 Timóteo 6:10: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. São 3 as lições. Esse homem tem muito dinheiro, esse homem vive uma vida social muito abastada, mas do ponto de vista eterno, do ponto de vista de Deus, ele é um homem miserável. Muitos ricos caem nessa armadilha. Por amar o dinheiro, eles decidem não mais obedecer os mandamentos de Deus, que diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo.
por amar o dinheiro, eles viram as costas para Deus, não fazem caso algum de Deus e escolhem uma pobre vida de abundância sem Deus. Movido pela avareza e pela indiferença, segue o seu próprio caminho sem se importar muitas vezes com um homem doente do lado de fora da sua casa, do homem faminto que desejava comer as migalhas que caíam da sua mesa, e isso não é longe, isso não era numa outra cidade, isso era do lado de fora do seu portão. Apesar de suas muitas riquezas, ele é espiritualmente miserável, ele é um desconhecido para com Deus. Ele é descrito pelo Filho de Deus como um homem rico que se vestia bem e que se achava o tal. Um rico desprovido de valores espirituais, um homem sem nome, situação que descreve alguém sem importância, um rico pobre, cujo nome não merece ser lembrado. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. E por causa desse pensamento equivocado, o seu destino eterno foi no inferno. Que essa lição possa suscitar nos nossos corações uma reflexão. Qual é a pessoa mais importante da nossa vida? Qual é a busca mais importante das nossas vidas? Qual é o valor que nós damos para a riqueza? Qual é o verdadeiro valor que nós damos para o reino de Deus? O Senhor Jesus ensinou: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, que é o comer, beber e vestir, vos serão acrescentadas. Se Deus assim o permitir, amanhã nós voltaremos com mais uma lição. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente e te livre de todo e qualquer tipo de mal. Amém.